Oremos. Sabe, Pai, a nossa alegria é quando o Senhor está em cada um de nós. A nossa alegria, Senhor, é ser usado por Ti. A nossa alegria é Te servir. A nossa alegria, Pai, o nosso prazer é ter o Teu Espírito em cada um de nós. Essa oração fazemos para que o Senhor habite em nosso coração, mude a nossa realidade, que o Senhor faça um milagre em cada um. Que haja paz em cada coração das pessoas que estão presentes aqui neste local, na Igreja do Esplanado, mas também aqueles que estão conectados agora com a Tua Palavra. A Tua Palavra será aberta e há pessoas nesse momento que precisam de ajuda. Eu não tenho poder, Pai, para operar milagres, mas a Tua Palavra, quando ela é pronunciada, milagres acontecem. E em Ti nós confiamos. Me use apenas como instrumento em Tuas mãos nesta noite. Em nome do Senhor Jesus o Cristo. Amém. Sabe como é bom poder cantar, louvar a Deus. Eu não canto muito, né? Interessante, né? Eu não canto muito. Eu tinha que cantar mais vezes. As pessoas sempre puxam a minha orelha. Esse dia o Jader perguntou, Gil, você está cantando? Eu falei, mais ou menos, Jader. E eu falei assim, eu vou voltar a cantar. Ele canta, rapaz. E aí é um barato. Mas é bom. Eu amo cantar esse hino, porque ele tem tudo a ver com a minha vida. Essa é a minha oração todos os dias. Tudo bem com vocês? Estão tudo bem? Passaram bem o domingo? É? Tomaram um sol na varanda, pelo menos, porque ficar dentro de casa o tempo todo vai mofar, viu? Não é? Então tem que tomar um sol, tem que passear um pouco, vai no parque da cidade, parece que já abriu, eu fui lá esses tempos, tomara que não tenha fechado. Aproveitem enquanto a gente tem essa liberdade para a gente sorrir, brincar e desfrutar um pouquinho da natureza, da maravilha de Deus em nossa vida. Como é bom saber que Deus tem cuidado da gente nos mínimos detalhes. Hoje eu quero compartilhar com vocês uma mensagem, está no livro, no Evangelho de João, no capítulo 9. Você que tem sua Bíblia aí, no seu celular, no seu smartphone, no seu tablet, clica, abra, mas compartilhe e leia conosco a tua palavra. Mas eu quero falar uma coisa para você que está aí conectado com a gente, já compartilhou? Ainda é tempo. Hoje o compartilhamento ele tem o mesmo processo de um livro, Impacto e Esperança, que você dá para alguém. Hoje um compartilhamento ele tem o mesmo impacto de um folheto que você entrega. E isso é interessante porque agora num clique você pode compartilhar e chamar seus amigos para estar online com a gente, ouvindo a palavra. E dessa forma o Evangelho do Reino Eterno será pregado a todo mundo, em todas as nações, e então virá o fim. Muito obrigado por você que está conectado com a gente e para você que já está compartilhando. Eu tentei aqui, mas não sei o que aconteceu com o meu celular, Amós. Ele não entrou na página. Você acredita? Ele ficou girando, mas não conectou. Mas você que está aí conectado, compartilha com a gente, porque agora Deus falará. E quando Deus fala, algo sempre acontece. Quando Deus fala, algo sempre acontece. A palavra de Deus nunca volta vazia, mas sempre alcança o propósito pela qual ela foi enviada. E a palavra será enviada agora. Sabe, o capítulo 9 de João, do Evangelho de João, narra a história de um cego de nascença. Eu gostaria que todos que estão aqui agora presentes no auditório, você que também está online, eu gostaria que você fizesse algo por alguns segundos. Feche seus olhos. E agora, por favor, feche seus olhos. Um, dois, 3, pode abrir. Imagina se o teu mundo fosse assim. Apenas escuridão. Desde que você nascesse, você nunca poderia ter contemplado a beleza da criação de Deus. Você apenas viveria no mundo da imaginação. Quando alguém falasse para você, olha como essa borboleta é linda, você ficava imaginando como é o formato de uma borboleta. Nossa, como essa pessoa é bonita. Olha essa roupa, olha a beleza do mar. Olha como o céu está estrelado. Que criança mais fofa. Imagina se o nosso mundo fosse dessa realidade. Apenas escuridão. Vivêssemos apenas no mundo da imaginação, de uma expectativa. Como deve ser. A história que nós vamos tratar hoje é a história de um homem que nasceu assim. De uma criança que desde que nasceu cega. Nunca viu a beleza do mar. Nunca viu um céu estrelado. Nunca pôde compartilhar a beleza de uma flor. Nunca viu o rosto dos seus pais.
Não sabia se eles eram loiros ou morenos, se os olhos eram castanhos ou azuis. Nunca pôde ver absolutamente nada. E é interessante que essa história narra que um cego, dentro dessas condições na época de Jesus, o que ele poderia fazer se de repente ele não tivesse uma estrutura financeira? O que ele poderia fazer? Trabalhar? Não tem como. A história diz que também, além de ser cego, ele também era um mendigo. Duas situações caóticas: cego de nascença, pobre e mendigo. Essa é a história que a gente vai trabalhar hoje. E já vou dar alguns spoilers aqui dessa história. Interessante que o Evangelho de João, ele trabalha uma questão muito importante sobre o conceito dos milagres de Jesus. João narra todos os milagres no livro de João, nunca é pelo toque. Não tem ali, o milagre não acontece, Jesus tocou, como aqui de repente aquela mulher, fluxo de sangue, tocou em Jesus. Também esse milagre não acontece quando Jesus toca nos olhos do cego. Também vocês vão perceber claramente que aqui o milagre não acontece pelo toque, mas o milagre acontece pela palavra de Deus. Pela palavra. E o foco de João é valorizar e enfatizar que Jesus Cristo é Deus, Ele é o Messias, e que Ele é Deus e o poder da sua palavra é gigantesco. Tanto é nisso, que como é que começa o Evangelho de João? No princípio era o Verbo, o Logos. O Verbo, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João tem um propósito muito bem definido. João tem algo muito bem específico quando ele narra os milagres. Jesus Cristo, Ele é Deus, Ele é o Messias. E quando Deus fala, haja luz, houve luz. Tudo foi feito por Ele e através dEle. E é interessante isso, porque a gente agora vai entrar dentro de um relato muito bonito. Essa história, ela é cheia de detalhes. E eu quero aqui ficar em alguns deles. E eu quero que você compartilhe comigo também dessa leitura. E vamos entrar um pouquinho na história. No verso 1 do capítulo 9, diz assim: ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos então lhe perguntaram: Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Olha que interessante essa história. Diz que Jesus está passando e os seus discípulos percebem que ali havia um homem pedindo esmola e ele era o quê? Cego de nascença. E é interessante quando os discípulos olham aquele homem, Jesus também já tinha percebido aquele homem. Os discípulos, em vez de olhar para aquele homem e ter compaixão, dizendo: Mestre, o que a gente pode fazer por ele? O que a gente pode fazer por esse homem? Ele é cego. E esse homem provavelmente tinha uma influência muito grande, a família dele era conhecida ali. Porque eles fazem uma pergunta pessoal: quem é que pecou? Este homem ou seus pais? É interessante, em vez de olhar para aquele homem, ter compaixão, eles agora começam a discutir questões teológicas. Quem é que pecou? Ele ou seus pais? Já parou para observar que muitas vezes nós gastamos tempo demais discutindo com as pessoas questões teológicas, filosofias, em vez de olharmos e percebermos a verdadeira necessidade do ser humano? Muitas vezes a gente chega com doutrinas e esquece que antes da doutrina há um coração ferido, há um coração cheio de anseios, de necessidades, há um ser humano que clama: por favor, alguém me enxerga, por favor, alguém me vê, por favor, alguém me ajuda. Os discípulos, em vez de olhar para aquele homem e olhar e falar assim: Mestre, o que a gente pode fazer por ele? Ele é cego. Senhor, eu já vi o Senhor fazendo vários milagres, o Senhor já curou cegos, leprosos. Senhor, o que a gente pode fazer por eles? A preocupação deles era: quem é que pecou? Quem é que pecou? Ele ou seus pais? E a narrativa diz no verso 3 que Jesus então disse: nem ele nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima e quando ninguém pode trabalhar. Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Jesus já dá alguns insights interessantes que a gente vai trabalhar mais à frente.
Jesus, ele vai trabalhar o conceito da luz, ele vai trabalhar o conceito que ele é o enviado, ele está trabalhando algumas ideias na mente dos discípulos já. Mas Jesus olha e fala, nem ele, nem seus pais pecaram. Os discípulos ficaram atordoados com essa resposta, porque dentro da crença, tanto grega, romana, hebraica, tinha umas ideias que o ser humano, ele sofria por causa do seu pecado. Algum pecado esse homem cometeu para que ele sofresse desse jeito. Será que nós não somos da mesma forma? Será que eu estou falando para alguém que está aí conectado com a gente, que está carregando o peso da culpa do tipo, eu estou sofrendo por causa de um pecado que eu cometi lá em 1972, lá em 2003, e você está pedindo perdão pelo mesmo pecado, passa tempo, você continua pedindo perdão pelo mesmo pecado, porque você se considera uma pessoa, desculpa o termo que vou usar, é pesado, mas você se considera uma pessoa amaldiçoada. Já viu como nós somos assim também? Às vezes alguém está com problema financeiro na igreja, a gente já faz a perguntinha, irmão, como está seu dízimo, né? Porque do tipo, se não está devolvendo o dízimo, está amaldiçoado. Está algum problema no casamento? É algum pecado que tem aí. Ó, esses dias um irmão, não vou falar da região, ele me contou um testemunho, ele me ligou desesperado. E ele falou assim, pastor, meu filho estava doente, e de repente eu chamei um rapaz para vir aqui em casa orar. E quando ele chegou aqui em casa, a primeira coisa que ele disse para mim é assim, pastor, ele não perguntou se meu filho, como ele estava, se minha família está bem, ele entrou em casa e fez assim, tem pecado aqui nessa casa, tem pecado aqui, tem pecado oculto, eu sinto o cheiro de pecado, tem pecado, tem pecado. E ele olhou e falou, seu filho está sofrendo por causa desse pecado. Sabe, deixa eu contar uma coisa para você. Nós não sofremos por causa do nosso pecado. Você sofre por causa do pecado. Vou falar de novo. Você não sofre por causa do seu pecado. Nós sofremos por causa do pecado. É o pecado que leva à morte, é o pecado que gera o sofrimento, é o pecado que gera a dor, gera a separação, gera o sofrimento. Imagine se nós fôssemos tratados conforme os nossos pecados. Imagina se eu fosse tratado conforme o meu pecado. Sabe onde eu estaria nesse momento? Na sepultura, já seria fulminado há muito tempo. E com você também não é diferente, porque não há ninguém bom aqui. Você quer entender melhor isso? Fica com o dedinho aí em João, capítulo 9. Vamos dar um pulinho rapidinho lá. Como é que Deus trata o pecador em Salmo 103? Como é que Deus trata o pecador no Salmo 103 aqui? Rapidinho a gente vai lá, navega no Salmo 103, depois a gente volta para o livro de João. Eu quero aqui no verso 8, 103, verso 8. Olha só que interessante, como esse texto faz a diferença na minha vida, como esse texto ele me ajuda a compreender melhor de quem é Deus. No Salmo 3, verso 8 diz assim, o salmista diz assim, o Senhor é compassivo e misericordioso. Você se lembra de algum outro momento que essas mesmas palavras são mencionadas? Essas palavras são mencionadas lá no Antigo Testamento. Essas palavras são mencionadas aqui em Salmos. E essas mesmas palavras, Amós, elas são mencionadas lá na destruição de Nínive, onde Jonas está desesperado, está irado, porque Nínive não foi destruída. E ele pede para morrer. E o que ele fala de Deus? Eu sabia, Senhor, que o Senhor é o quê? Misericordioso, compassivo, não fica irado para sempre. E o que o salmista está dizendo aqui? Salmo 103, verso 8. O Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente e o quê? Cheio de amor. Ele não acusa sem cessar e nem fica ressentido para sempre. Não nos trata conforme os nossos pecados. Guarde isso no teu coração. Não nos trata conforme os nossos pecados. Não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Pois como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o seu amor para conosco, para aqueles que o temem. E como o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. Como um pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem. Pois ele sabe do que nós somos formados e lembra-se que somos o quê? Pó. Ele lembra-se que somos o quê? Pó.
Deus não nos trata conforme os nossos pecados, mas presta atenção. Eu não estou dizendo que o pecado não gera consequências, tá? Nós somos livres para fazer nossas escolhas, mas nós não somos livres para escolher as consequências de nossas escolhas. O pecado gera consequência, mas Deus não nos trata conforme nós merecemos. Deus não te trata conforme o teu pecado. Você não sofre por causa do teu pecado. Nós sofremos por causa do pecado. Qual é o ato pecaminoso que uma criancinha recém-nascida fez? Qual é o pecado que esse garotinho fez? Porque ele nasceu cego. Ele nasce cego. O que ele tinha feito? Nós nascemos na natureza pecaminosa. Você não é pecador por causa dos seus atos pecaminosos. Você não é pecador por causa da sua natureza pecaminosa. Mesmo se você não cometer nenhum pecado, continuará sendo um pecador. Mesmo se você não cometer nenhum pecado, continuará pecador. Davi disse: eu fui gerado no pecado. Só que é interessante agora, os discípulos então agora levantaram uma polêmica. Quem pecou? Ele ou seus pais? Para que ele nascesse assim. Quem? Jesus responde: nem ele, nem os seus pais. Mas hoje eu vou fazer aqui algo incrível, para que o nome de Deus seja glorificado. E a história diz que no verso 6, alguma coisa acontece de forma incrível. Mas antes de ir para o verso 6, eu quero compartilhar com vocês algo incrível. Essa história de pecado sempre está envolvida no mundo cristão. Pecado, pecado, pecado. E muitas vezes a gente, desculpa a minha franqueza, a gente fala tanto de pecado, mas a gente recebeu um presente de Deus tão grandioso que chama-se graça. Mas é interessante que a gente recebe esse presente, mas muitas vezes nós não usufruímos desse presente. A gente recebe desse presente e deixa ele embalado lá. A gente ensina para as crianças que Deus é um Deus rancoroso, um Deus que fica ressentido. E até nas músicas das crianças tem assim: cuidado, boquinha, no que fala. Cuidado, boquinha, no que fala. Porque papai do céu está olhando para você. Cuidado, boquinha, no que fala. Cuidado, olhinho, no que vê. Cuidado, olhinho, no que vê. Porque papai do céu está olhando para você. Cuidado, olhinho, no que vê. E aí parece que Deus está lá em cima assim. Aí a gente peca. E aí a gente fala: pô, pequei uma vez. Aí a gente ajoelha e fala: pai, me perdoa. Aí Deus olha e fala assim: tá bom, vai. Aí a segunda vez a gente peca: pai, me perdoa. Vai. Aí a terceira vez: pai, pequei. Vai, tá. Eu já sei o que você quer. Vai. De novo. Olha na minha planilha aqui. Olha quantas vezes você já cometeu isso aqui. E aí a gente acredita que Deus está lá sentado no trono, olhando para a gente assim, tipo assim, ó. Dessa vez não. Estou de mal. E faz biquinho ainda. Você já observou como Deus ele trabalha o conceito da graça e do pecado na Bíblia? Toda vez que Deus apresenta um conceito da graça e do perdão, você sabe como Deus te perdoa? Deus te perdoa sorrindo. Quando um pecador vai até Deus, Ele perdoa sorrindo. Mais vale um pecador confesso do que um crente enrustido. Mais vale um pecador que reconhece que é pecador do que alguém que reconhece que não é pecador. Jesus está destruindo algumas crenças, destruindo algumas ideias na mente dos seus próprios discípulos. Porque esses próprios discípulos lá na frente iam quebrar a cara e precisariam da graça de Deus. Antes do juízo, Deus sempre oferece a graça. E Jesus veio a este homem. Essa história não mostra um homem que está lá pedindo como aquele outro cego: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Essa história não fala que esse cego estava lá dizendo: olha para mim, Jesus, é Jesus que está vindo, pede para me levar até ele, por favor. Não,
Ele não pede para ser curado. Essa história diz que o homem está lá está lá cego, pedindo a sua esmola. Os discípulos levantam uma problemática teológica. Jesus olha para aquele homem e Jesus sente compaixão. Porque esse é o Cristo que eu conheço. É um Cristo que olha para você, antes de você pedir, ele já sabe do que você precisa. E Jesus olha para aquele homem e ele faz um milagre incrível na vida daquele homem. No verso 6 diz que, tendo dito isso, Jesus então cospe no chão. Ele cospe no chão. Que nojo, né? Que nojo. Um dia eu contei essa história para as crianças, nossa, que nojo. E é verdade. É algo nojento, é algo que não faz parte da nossa crença, a gente não entende o que está acontecendo. As coisas que Deus faz nem sempre têm lógica, a maioria das vezes não segue a lógica humana. Ele cospe no chão, mistura agora com a terra, saliva e terra, e ele aplica aos olhos daquele homem. E no verso 7, então, diz que então Jesus disse àquele homem, vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. E a história diz que o homem foi, lavou e voltou como? Voltou como? Voltou como? Escreve aí, eu quero ver. Ele foi, lavou e voltou como? Vendo. Vendo. Sabe o que me chama a atenção nessa história? Jesus, ele chama a atenção das pessoas que estavam ali de uma forma incrível. Ele cospe ao chão. Agora, naquele chão empoeirado, Jesus mistura a sua saliva com a terra. E ele aplica aos olhos daquele homem. Onde foi na Bíblia que Jesus mistura terra e alguma coisa líquida? Jesus, ele faz algo incrível. Ele faz com que as pessoas que estavam ali vão lá no princípio. Vão lá no livro de Gênesis, aonde Deus usa terra, o pó da terra, o barro. Assim como em Gênesis, Jesus cria Adão, o boneco do pó da terra, e sopra nas narinas de Adão o fôlego de vida. E o pó da terra, mais fôlego de vida, surgiu uma criatura, uma alma vivente. Jesus faz da mesma matéria algo incrível. Ele aplica a terra aos olhos daquele homem, dizendo assim, eu sou o Criador, eu estive lá no momento da criação, eu sou Deus, e eu sou capaz de transformar pó da terra, mais saliva, numa linda obra de arte. E eu sou capaz de pegar esse homem que aqui está e fazer deste homem que é um mendigo, rejeitado, que todos olham para ele e acusam e falam, você é um pecador. Os líderes religiosos diziam, ele é um pecador. Todos olhavam para ele, você é um pecador. Carregava esse fardo. Jesus fala, eu posso mudar a sua vida. Jesus aplica nos olhos dele saliva e barro. E sabe o que aconteceu? Assim como Adão se tornou uma alma vivente, um ser maravilhoso. O que aconteceu com este homem? Ele foi, ele lavou-se e ele voltou vendo. Ele foi, guarda esses verbos. Ele foi, lavou e voltou vendo. Jesus poderia falar para ele, vá lavar-se. Mas é interessante que o barro nos olhos necessitava de uma ação daquele homem. Ele não poderia mais andar com aquele rosto cheio de barro mais. Ele precisava ir até o tanque do enviado. O tanque de Siloé significa enviado. Ele tinha que ir até o tanque do enviado. E esse homem, primeira coisa, ele foi humilde. Segunda questão muito interessante, além da humildade, ele se submete. E é o terceiro ponto, ele obedece. Muitas vezes nós achamos que nós somos mais sábios que Deus. Quantas ordens Deus nos dá e a gente acredita que nós somos muito mais inteligentes que o próprio Deus. Não segue a lógica humana, barro, saliva. O que tem a ver? Aquele homem, pode ser que os pais dele levou ele em vários especialistas. Aquele homem já tinha ouvido muitas histórias. Ele foi em grandes homens ali para tentar curar aquela cegueira. Mas agora, barro, pó. Não pode ser. Mas ele foi humilde. Ele submete. E ele obedece. E a história diz que ele foi, lavou-se, voltou vendo. A história diz que aquele homem apenas não foi curado da sua visão. O maior problema daquele homem nunca foi a visão.
A história diz que aquele homem, ele foi transformado por completo. Jesus não apenas cura a sua visão. Jesus muda a sua cosmovisão. A tal ponto das pessoas não reconhecerem mais aquele homem. E no verso 6 diz assim, olha só, no verso 8, perdão. Diz que os seus vizinhos e os que anteriormente o tinham visto mendigando perguntaram: não é esse mesmo homem que costumava ficar sentado mendigando? Alguns afirmavam que era ele. Outros diziam: não, apenas se parece com ele. Mas ele próprio insistia: sou eu mesmo. Eu não sei se alguma vez você já viu alguém viciado em alguma droga, ou principalmente no crack. Eu cresci numa realidade onde isso era muito comum na minha infância. Muito comum. Ver pessoas que chegavam na comunidade, onde eu cresci, ali na favela, e eles chegavam assim, filhos de gente nobre, sabe? Gente distinta. De repente eles começaram a se tornar escravos das drogas, do crack, e de repente você ia vendo eles sendo consumidos pela droga. De repente as roupas que eles tinham, eles vendiam. Quantas vezes eu via alguns chegando com um aparelho de televisor gigantesco, computador na mão, celular. Uma vez eu vi um camarada carregando uma máquina de lavar nas costas, provavelmente ele tirou dos seus pais, da sua própria casa, para sustentar o seu vício. De repente aquele garoto era bonito, aquela garota, aquela jovem cheia de vida, ela era destruída, ela começava a se secar o seu corpo, as roupas agora ficavam sujas, para usar as drogas elas ficavam embaixo de pontes, se sujavam, muitos deles se envolviam na própria favela mesmo, ficavam ali vivendo. De repente, a droga ia destruindo a fisionomia, ia apodrecendo os dentes. A nóia, desculpa o termo, mas é assim que diz, a nóia, eles iam arrancando os seus próprios cabelos. Iam torcendo, daqui a pouco tinha falhas na cabeça. Feridas pelo corpo. Aquele homem não tinha mais uma identidade. Aquele homem era apenas um mendigo. Qual o valor de um mendigo? Tristeza dominava o seu coração por causa do peso da culpa. É interessante quando uma vez eu vi uma dessas pessoas sendo transformadas pelo poder do Evangelho. E de repente o cabelo começou a crescer, o rosto começou a mudar, começou a ganhar forma física. Aí eles ganharam respeito, começaram a tratar os dentes. E depois de um tempo eu encontrei a pessoa e falei assim: John, é você mesmo? Ele falou assim: sim, Gil, sou eu mesmo. Jesus mudou a minha vida. Para esse homem não ser reconhecido, é porque a sua fisionomia mudou por completo. Havia brilho no seu olhar. Havia um sorriso diferente. Agora ele poderia escolher as suas roupas. A autoestima lá em cima. A alegria completa. E uma paz que excede todo entendimento. Mudou a sua vida. Os homens então começam a perguntar, e eu estou indo para o encerramento. E os homens começam a perguntar: é você mesmo? Os líderes religiosos perguntam: é você mesmo? Então no verso 10, então como foram abertos os seus olhos, falam para a gente, interrogaram ele. E o homem responde: um homem chamado Jesus misturou terra e saliva, colocou nos meus olhos e me disse que fosse lavar-me no tanque de Siloé. Eu fui, lavei-me e agora vejo. Eu fui, lavei e agora eu vejo. Por causa desse milagre, esse homem foi perseguido. Por causa desse milagre, esse homem foi ameaçado de ser expulso do templo.
Por causa desse milagre, os líderes religiosos, aqueles que estavam pregando a palavra, chamaram os seus pais, porque eles não acreditavam que Jesus Cristo tinha feito aquilo. E agora ele chama os seus pais para dar um depoimento. O seu filho é cego de nascença mesmo? E aí, de repente, os pais, com medo de ser expulso do templo, porque ser expulso do templo era a coisa mais terrível da época. Ser expulso do templo significava você não estar mais na presença de Deus. A glória de Deus não está mais sobre ti. E os pais daquele jovem, com medo de ser expulso do templo, falaram assim, ele tem idade suficiente, pergunte para ele. E de repente aquele homem estava diante dos homens, dos maiorais da autoridade, e perguntaram para ele, quem é que te curou? E ele falou, Jesus. O que ele fez? Misturou terra e saliva e mandou lavar no tanque de Siloé. Eu fui, lavei e agora vejo. E ele fala, eu fui, lavei e agora vejo. Eu fui, lavei e agora vejo. Se você olhar bem, a palavra agora vejo, eu vejo, repete muito mais vezes do que a cegueira. E interessante que aquele homem agora, ele não aguentando mais. Os homens falam, ele é pecador, ele não pode curar ninguém, porque ele é pecador. E aí aquele homem fala assim, olha, se ele é pecador eu não sei. Eu era cego, mas agora eu vejo. E de repente os homens insistem de novo, ele faz uma piada, ele fala o seguinte, vocês agora querem ser discípulo dele também? Vocês querem ser discípulo deles? Aí aqueles, imagina só um sacerdote, um líder, um rabino ouvindo isso, ele ficou tão injuriado que ele falou assim, ele é pecador, cheio de demônio. Sabemos que Deus não ouve pecadores, mas ouve um homem que teme e pratica a vontade de Deus. E aí de repente aquele homem falou assim, olha, eu nunca vi, jamais, ninguém ouviu que os olhos de um cego de nascença tivessem sido abertos. Se esse homem não fosse de Deus, não poderia fazer coisa assim. Diante disso, sabe o que eles fizeram? Expulsaram aquele homem do templo. Quando expulsaram ele da presença de Deus, na ideia dele, aquele homem poderia ser expulso do templo, mas o único medo dele, não me expulse diante da presença de Deus. Aquele homem, um dia, Jesus tem um encontro com ele. E a história diz que Jesus, ele se para diante daquele homem. E no verso 35, Jesus ouviu falar que ele tinha sido expulso. E ao encontrá-lo, disse, você crê no Filho do Homem? O homem então responde, quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? No verso 37 disse Jesus, você já tem o visto. É aquele que fala com você. E no verso 38 diz, então o homem disse, Senhor, eu creio. E qual foi a atitude dele? Adorou. Sabe uma coisa que eu quero que você reflita comigo aqui rapidinho, antes da gente ir para casa e você sair da presença da live. Muitas vezes a gente, só porque estamos na igreja, a gente carrega a nossa experiência, a nossa bagagem e nossos títulos, né, nossas funções dentro da igreja. Eu sou um diácono, eu sou um ancião, eu sou um pastor. Eu estou na igreja há tanto tempo, pastor. Eu estou aqui, ó. Eu já estou na igreja há tanto tempo, tanto tempo. A gente começa a ter a garantia do que a gente realmente conhece Jesus. O grande detalhe é que os líderes do templo, eles estavam cegos. A maior cegueira não é apenas daquele que não quer ver. A maior cegueira é aquele que não percebe que está cego. Será que eu estou falando para alguém que está cego nesse momento? Está na igreja, lê Bíblia, ora, mas não tem intimidade com Deus? Será que eu estou falando para alguém que se tornou um telespectador, mas não um adorador? Será que eu estou falando para alguém nessa noite que não encontra mais prazer na presença de Deus? Se tornou alguém que cumpre realmente os rituais certinhos da igreja, devolve o dízimo, faz isso, faz aquilo, faz isso. Mas você não percebeu que apenas fazer isso não traz sentido para a nossa vida? Não dá a resposta que a gente precisa? Deus hoje está chamando a gente. Ele me chama e te chama. Ele fala, deixe eu abrir os seus olhos. Deixa eu devolver para você a alegria da tua salvação. Filho, seja humilde.
Saia do trono. Deixe eu ficar no trono. Filho, seja humilde. Filho, submeta a minha vontade. Filho, me obedece. Só assim nós vamos poder dizer claramente como aquele cego de nascença disse. Eu fui, lavei-me e agora eu vejo. Eu fui. Obedeça. Lave-se. Hoje você não precisa se lavar no tanque de Siloé. Talvez estou falando para alguém que precisa ser batizado, sim. Lave-se. Mas o principal que pode lavar você por completo é o sangue de Jesus Cristo. Permita que o sangue de Cristo te lave, te purifique, para que você volte a ver. Para que você volte a ver. Será que eu estou falando para alguém que está cego? Será que estou falando para algum cego nesse momento? Que não consegue enxergar o poder, a maravilha, a graça, a onipotência de Deus? Será que eu estou falando para um cego que não consegue reconhecer que as suas próprias forças não são suficientes para trazer o resultado que você precisa? Será que eu estou falando para um cego que não compreende que sem Jesus não dá? Todos os dias eu tenho reconhecido que os meus métodos são totalmente limitados comparados com os métodos de Jesus Cristo. Todas as vezes que eu quebrei a cara, foi porque eu não obedeci às palavras deste livro. A graça de Jesus te basta. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Não vim pregar de uma graça barata, não. Se a gente sabe o que deve fazer, mas não faz, a gente comete pecado. Mas também eu não posso viver uma vida de pecado deliberado. Eu não posso. O provérbio diz que aquele que encobre as suas transgressões não prospera. Mas aquele que abandona e deixa, esse alcança a misericórdia. Saiba que Jesus hoje parou aqui diante de você. Ele misturou mais uma vez saliva e terra e aplicou nos seus olhos e pediu para você ir lavar-se no tanque do enviado. E quem é o enviado? Ele mesmo responde: o Pai me enviou. Jesus é o enviado. Lave as suas vestes em Cristo Jesus. Ele te purificará. Ele te fará ver. Ele te fará uma nova criatura. Eu quero cantar o último hino dessa noite. E esse hino fala de um melhor amigo que existe. Jesus Cristo é o teu melhor amigo. Nessa terra, talvez o teu melhor amigo um dia falhou contigo. Até nossos pais podem falhar com a gente. Mas este amigo, ele permanece fiel, independente da tua fidelidade. Ele permanece fiel, porque ele não pode negar a si mesmo. Jesus Cristo é o seu melhor amigo. E quando você estiver ouvindo essa música, se de repente você tem algum anseio, alguma coisa que te preocupa demais, algo te consome o teu sono, a tua paz, tem roubado a tua paz. Se você precisa hoje de um milagre, o milagre da paz, o milagre da restauração, o milagre da cura, eu não sei do que você precisa. Eu gostaria que durante essa música você fechasse seus olhos e como se fosse algo simbólico, mas isso tem muito significado se você crer. Que você pegasse as suas ansiedades, os seus medos, as suas preocupações, pegasse o fardo de repente que você está carregando, talvez o peso da culpa, e você colocasse nas mãos desse melhor amigo que é Jesus, e você fala assim: Pai, nesse momento eu entrego em tuas mãos as minhas ansiedades, as minhas preocupações, os meus problemas, porque a partir de agora, os meus problemas, Senhor, são teus, porque eu vou escolher descansar em teus braços. Jesus, Ele é o seu melhor amigo.
Jesus morreu na cruz para me salvar. Ele veio para dar o teu perdão. Agora e sempre está comigo, ajudando a vencer as tentações, pois Jesus é o melhor amigo. Mas um dia eu bem sei, Ele irá me buscar, e com Ele para sempre eu viverei. Agora e sempre está contigo, ajudando a vencer as provações, pois Jesus é o melhor amigo. Quantos de vocês gostariam nessa noite de dizer assim: eu quero ser amigo desse melhor amigo que é Jesus Cristo? Amém? Presta atenção. Agora e sempre está contigo, ajudando a vencer as provações, pois Jesus é o melhor amigo. Pois Jesus é o seu melhor amigo. Vamos colocar em pé. Sabe, Pai, é um privilégio falar um pouquinho mais da Tua palavra aqui na Igreja Esplanada nessa noite. Essa comunidade tão querida que o Senhor levantou neste tempo, neste local, para anunciar as grandezas de Deus. A Tua palavra foi explanada mais uma vez. E eu sei, Pai, que hoje o Senhor está aqui para operar milagres em nossa vida. Não adianta nada, Pai, nós estarmos na igreja, mas nós não estarmos em Cristo. Não adianta nada nós pertencermos a este corpo, quando nós não permitimos ser transformados pela cabeça desse corpo que é Cristo Jesus. Por isso, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, abra os nossos olhos, abra nossos ouvidos. Nós queremos ouvi-lo, nós queremos ver. Derrame teu Espírito sobre todos. Que milagres aconteçam na vida das crianças, dos adolescentes, dessa juventude tão querida, Senhor. Está na hora de nós despertarmos do sono que estamos vivendo. Está na hora, Pai, de nós tomarmos uma posição de que lado nós estamos. Abençoe o pastor Ezequias. Abençoe seu irmão que chegou de viagem, a sua família. Abençoe, Deus, cada líder desta igreja. Abençoe a equipe técnica que de forma tão incrível tem feito um trabalho maravilhoso para que pessoas sejam alcançadas através das lives, das transmissões. Abençoe, Pai, esta igreja. Uma nova semana se inicia. Nós não tememos o futuro, porque sabemos que o Deus do passado é o mesmo do futuro. Cuide da gente, Pai. Cuide dos detalhes. Abençoe os negócios que cada um tem aqui, as empresas, sua vida profissional, sua vida física, sua vida sentimental. Em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Deus abençoe vocês. Uma ótima noite.
e uma ótima semana para a glória de Deus. Um abraço.